Olá meus amigos, bem-vindos ao canal O Pai Universal e hoje quero falar sobre reencarnação. Existe reencarnação? Não existe? Ainda não sei o título que vou dar ao vídeo, talvez reencarnação ou ressurreição. Não sei se vai ser este o título, mas talvez seja qualquer coisa assim. Bom, para dar uma leve introdução ao assunto, para mostrar os meus galardões no assunto, tenho que dizer que eu durante 25 anos eu fui espírita, né? Estudei profundamente o espiritismo durante 25 anos. Então, tudo o que eu possa dizer neste vídeo que pareça muito estranho e que pareça mostrar alguma ignorância sobre o assunto da reencarnação, sobre o tema da reencarnação, é só aparência, ok? Porque eu estou profundamente dentro do assunto da reencarnação, como ela é entendida no Espiritismo. Então, durante esses 25 anos, a profundidade com que eu estudei, as práticas que tive dentro dessa área, etc., e os aspectos conceituais do Espiritismo, levaram-me sempre a um impasse. Alguns impasses, não é? Um dos impasses era o seguinte, que é porque o princípio da reencarnação, o princípio que nós encontramos no Espiritismo, é que todos os seres, todas as criaturas passam por um processo de evolução em que elas vêm desde o nível atómico, passam para o nível vegetal, para o nível animal, finalmente atingem o nível hominal, passam à condição de seres humanos. Posteriormente a isso, depois dos vários ciclos reencarnatórios como ser humano, conquistando um determinado nível espiritual, esse ser humano passa a ser um anjo. Alcança um nível de tal ordem que deixa de reencarnar e passa a ser um anjo. Ok? Então, basicamente é essa a ideia do reencarnacionista dentro do espiritismo, né? Estou aqui meio fugindo à luz. Okay. Daqui a pouco vou ter que sair daqui, mas pronto. E nesse sistema eu sempre fiquei diante de um impasse, não é? Ao longo dos anos parecia-me o mais lógico, não é? Atendendo a... Porque é muito essa perspectiva espírita da reencarnação, não é? Que é tentar encontrar um senso de justiça nas condições que nós vivemos aqui neste mundo, não é? Porque, não é? Porque há pessoas, para tentar justificar porque é que as pessoas nascem em condições tão diversas. Não é? Uns nascem ricos, outros nascem pobres, uns nascem para viver uma vida curtíssima de poucos anos ou meses ou o que for, outros nascem para uma vida longuíssima, outros nascem para uma vida sofrida, de saúde ou de condições adversas, nascem num lugar super difícil, numa favela ou no meio de uma tribo africana com tudo contra, digamos assim, nas condições básicas contra, e outros nascem em berço de ouro, com as melhores condições, uns nascem feios, outros nascem bonitos, enfim, é essa diversidade toda, essa perplexidade com que o ser humano se defronta nessa diversidade. E como há um instinto no ser humano para ele encontrar um Deus justo, né, humanamente sempre se tenta justificar como é que é possível Deus dar essas diferenças de condições às pessoas. Como é que é possível essa injustiça, né? Nós temos essa tendência de primeiro pôr logo as culpas em Deus, não é? Como é que Deus deixa que essas coisas aconteçam, não é? Alguém nascer na miséria ou no meio da guerra, no meio de um país com líderes enlouquecidos, ou nascer num mundo ocidental mais equilibrado, democrático, enfim, todas essas diferenças, não é? Queremos justificar isso. E esse é um dos grandes argumentos para o conceito da reencarnação.
que é aquele conceito em que se fica dizendo, se fica teorizando que em algumas vidas as pessoas vão nascer dessa maneira, nessas condições, mas em outras vidas elas vão nascer em outras condições melhores, de acordo com os seus méritos. Então é muito interessante ver, já começa aqui a marcar uma diferença entre a teoria da reencarnação e a teoria da ressurreição. Ok? Eu toquei aqui na palavra méritos. É muito importante este ponto. A teoria da reencarnação sempre se baseia na questão dos méritos. De porque é que a pessoa está sofrendo aquilo ou porque é que ela está beneficiando daquilo. E o fundo é esse, é o mérito. Ou ela conquistou porque foi boa pessoa em outra vida, por mérito conquistou boas condições nesta vida, por exemplo, né? Ou por demérito portou-se mal na vida anterior e de repente tem uma vida desgraçada agora. Então é esse o princípio do mérito. Na teoria da ressurreição, acontece, não tem nada a ver com mérito. Bem pelo contrário, é dito, ninguém consegue merecer as melhores das coisas. Não há como nós merecermos isso. A luz está aqui meio estourando, mas vamos ver se a coisa aguentei. Não há como... O princípio, a teoria da ressurreição fala que não há como merecermos as coisas. Que é por graça que elas nos são dadas. Então já temos aqui dois paradigmas totalmente diferentes. Digamos que a teoria da reencarnação coloca as coisas na mão da pessoa. Ok? Ela é que define como é que será a sua vida de alguma maneira. Até certo ponto, não é? A teoria da ressurreição, não. Diz que tudo bem, que há uma responsabilidade pessoal, a toda a hora há decisões pessoais a serem tomadas, há que seguir o curso do bem, não é? Não há outro caminho, senão é o caminho da perdição, digamos assim, ou o caminho da aniquilação, mas por muito que façamos, nunca teremos mérito suficiente. Então sempre tem que haver a graça do Pai, a graça divina sobre nós para nos dar a ressurreição. Ok? Então, voltando à questão todo aquele processo do avanço, eu vou sair daqui que está muito estourada a luz. Então, nesse esquema em que a ascensão evolutiva, né, do homem ao longo das eras, ao longo da eternidade, seria vir desde o plano atómico, indo para o plano vegetal, para o plano animal, hominal e depois tornar-se um anjo, algo que não funciona nesse esquema, não é? Porque nesse esquema, como é que os reencarnacionistas colocam a situação? Como se houvesse anjos, haverá momentos em que, como homens, somos amparados, ajudados, instruídos pelos seres celestiais, pelos anjos que já teriam sido homens no passado, ok? Se fosse esse o princípio, algo falharia aí. Porquê? Porque teria que haver um ponto no passado cósmico, recuando ao máximo, teria que haver um ponto no início da evolução global em que não haveria anjos para darem suporte e auxílio aos seres humanos. É aí onde a lógica dessa teoria falha, não é? A teoria da ressurreição resolve essa questão, ok? A teoria da ressurreição, que nós encontramos no livro de Urântia, nós vemos que sempre há sustentação, que há milhares de ordens diferentes celestiais. Milhares e milhares de ordens de todos os tipos. O ser humano é um tipo específico de ordem. O ser humano, até ao fim da eternidade, que não tem fim a eternidade, mas pela eternidade fora, o homem sempre será homem. Deixará de ser mortal. Agora, eu estou aqui na carne, tenho uma vida, a primeira vida mortal, a primeira vida na carne, a primeira e única vida na carne. Quando morrer, eu serei ressuscitado.
sendo ressuscitado, eu ascenderei pelos mundos, que eu já falei em outro vídeo, mundos que são chamados mundos arquitetónicos, que são construídos de propósito para esse efeito. São as tais moradas celestiais que Jesus é o responsável máximo, e Jesus se incumbiu de preparar essas moradas para a ascensão dos seres humanos. Não só dos seres humanos, também dos seres celestiais, mas este ainda é muito o assunto, não vamos entrar já nesse aspecto. Então, o que acontece é isso, é que com o pressuposto da ressurreição, desde o início do cosmos, desde o grande início da existência cósmica, da existência dos universos, já estava estipulado de raiz a existência de milhares e milhares de ordens diferentes cujas funções se complementariam, ok? Então toda essa estrutura celestial de anjos, de muitas ordens, que teriam funções diferentes e específicas, eles já estariam lá na origem, já como anjos criados, alguns deles criados perfeitos, outros também em evolução, em aperfeiçoamento, depende de cada ordem de criatura. Mas já estariam lá para ajudar o ser humano na sua ascensão, ok? A teoria da ressurreição, ela coloca um paradigma em que o universo, o cosmos, já é construído já com tudo preparado, digamos assim. Há uma grande realização que está a ser feita, que está a ser uma grande evolução que está a ser feita, e é interessante porque aí as pessoas às vezes ficam presas na questão de se é o criacionismo ou se é o evolucionismo, e na verdade a revelação do livro do Nante diz-nos que é uma mistura das duas coisas, ok? Mas isso também é assunto para outro vídeo, ok? O criacionismo versus evolucionismo. Mas por agora o que é que interessa focar? Que é esta questão de que na teoria da ressurreição nós já temos o universo preparado para a nossa caminhada. Já temos as ordens celestiais, todas diversas, com funções diferentes, preparadas para nos dar o apoio desde a grande origem cósmica. Então já está lá a Ilha do Paraíso preparada, que é o grande centro, o grande foco gravitacional do universo inteiro. Ela está lá, tem lá a Trindade, tem lá as pessoas da Trindade, como os grandes sustentadores da realidade, como sendo eles a própria realidade, e a partir daí todo o universo está sustentado nessa força central gravitacional. E depois os mundos do tempo, isso está fora do tempo e do espaço, ok? Esse foco central que sustenta o universo inteiro está fora do tempo e do espaço. É outro tipo de matéria, ok? É matéria também, mas é outro tipo de matéria. E fora desse âmbito central, universal, estão os mundos do tempo, orbitando os mundos do tempo e do espaço. As galáxias estão orbitando todas em torno disso, não é? E nos mundos do tempo e do espaço, os mundos evolucionários como o nosso planeta, que foi com o nosso planeta surgiu a partir da agregação da matéria, não é? A matéria foi-se agregando no espaço e dando origem ao nosso planeta. Então, trilhões e trilhões de mundos que surgem dessa maneira, e são os mundos evolucionários, e esses mundos evolucionários, eles servem como berços de almas, ok? Eles são só um destino provisório que nós temos, é onde nós nascemos, mas não ficamos aqui. Nós vamos embora. Nós vamos embora a caminho do paraíso. A caminhada até o paraíso é longuíssima, longuíssima. Não é essa crença infantilizada que existe nas religiões tradicionais, em que a pessoa tem uma vida e depois ou vai para o inferno ou vai para o paraíso, e às vezes também para o purgatório. Não é nada disso, gente, ok? Isso é uma coisa, meio infantilizada. As coisas são muito mais elaboradas. Nós vemos como o universo é complexo, nós vemos como o universo é diversificado, maravilhoso.
quer dizer, e o nosso destino espiritual seria dessa simplicidade meio ridícula até, não é? Por exemplo, a ideia do inferno, pelo amor de Deus, não é? Então a pessoa vive aqui 20, 30, 40, 100 anos, faz umas asneiras pelo caminho, faz umas coisas feias pelo caminho e tal, e fica condenado ao inferno. E depois vai para o inferno arder ou congelar. Há uns que dizem que o inferno é gelado, outros dizem que o inferno é um mar de lava, enfim. Fica lá a arder durante a eternidade inteira. Gente, pelo amor de Deus, não é? O nosso Pai não é esse monstro. Nós temos o nosso instinto paternal e maternal, que quando somos pessoas normais, ok, este instinto é-nos dado pelo nosso próprio Pai Divino. Nós não fazemos nada para conquistar esse instinto. É um instinto. Lá está, a palavra já está a dizer toda. É um instinto. O nosso Pai Divino, o nosso Pai Criador, Ele deu-nos esse instinto. Nós nunca faríamos isso com um filho nosso por muita porcaria que ele fizesse. Por muito mal que ele fizesse, nós nunca pegaríamos nele e ficaríamos a condená-lo ao inferno eterno. Então, não, essa parte também vou fazer outro vídeo sobre essa questão central, sobre a questão do inferno, se é, se não é, se existe, se não existe, mas pronto. Bom, voltando à questão da reencarnação, então tem esse grande defeito, essa teoria, não é? E é interessante vermos que as revelações do Espiritismo, elas estão sempre reduzidas a um nível muito imediato. Eu já li centenas e centenas de livros espíritas, não é? Espíritas e não só, também de outras áreas que tocam um pouco nessa teorização, não é? Um pouco ou muito nessa teorização, não é? Da reencarnação. E sempre, quando descrevem algo sobre o que é que acontece do lado de lá após a morte, do lado de lá da vida física após a morte, eles sempre descrevem o imediato, digamos assim, aquele ou as regiões que eles chamam as regiões umbralinas, onde as pessoas ficam a padecer o resultado, as consequências negativas dos seus erros, do seu mal, dos seus pecados, etc., durante um tempo, ok? Pelo menos tem essa vantagem, a teoria reencarnacionista não fala de uma eternidade no sofrimento, fala só em tempos de acordo com a medida necessária para que a pessoa seja resgatada daquela condição em que caiu, né? Mas é dada sempre uma visão muito curta, ou seja, ou essas regiões umbralinas, ou então uma região já mais feliz, onde nós temos a possibilidade de sermos curados dessa condição negativa e recuperados para uma sociedade celestial. Que para eles, essa sociedade celestial é descrita só com seres humanos como sendo, quando são seres humanos muito evoluídos, são os chamados anjos. Isto na teoria reencarnacionista, ok? Segundo o Espiritismo, em que tem esses seres humanos elevadíssimos, muito adiantados espiritualmente, que são eles os anjos. E são eles que estão cuidando dos seres humanos que recém acordados após a morte, etc. E então é descrito esses mundos mais imediatos. Nunca é trazida uma informação de mundos mais luminosos, mais avançados, num nível mais elevado da espiritualidade. Deixa-me pôr aqui a luz melhor. Aqui está melhor a luz. E no livro de Urântia, felizmente, quebramos as barreiras todas. Ou melhor, é-nos quebrado para nós, é-nos dado pela graça, algo que nós não merecemos, porque nem sequer conhecíamos. É-nos trazida a revelação de como é que é essa grande escadaria até ao paraíso. É-nos mostrado como é que são os mundos, um pouquinho, porque nós nem teríamos condições mentais para absorver quais são
como é que são esses mundos? Então é-nos dada muita informação, ok? Mas sempre num nível um pouco restrito. Como é óbvio, tem que ser num nível que a nossa mente consiga conceber minimamente e consiga absorver e entender minimamente. Então há um nível, um limite para a quantidade de revelação, não é? Mas é isso, quer dizer, esse para mim é o grande óbvio, é o grande problema da teoria da reencarnação e é a grande vantagem da teoria da ressurreição, em que o universo já está montado de maneira que nós já temos a caminhada, a estrada preparada, que nos foi preparada por esses grandes seres, essas grandes entidades, que nos permite avançar até ao paraíso. E é maravilhoso de ver, porque é descrito uma situação em que nós somos levados para o primeiro mundo onde somos ressuscitados. Temos um tempo para interagirmos com a sociedade ali. Um aspecto interessantíssimo é que nesse primeiro local onde somos ressuscitados, são ressuscitadas pessoas de pelo menos 619 mundos. Então nós vamos ver uma diversidade incrível. Além de vermos os anjos que nos apoiaram e nos ajudaram até enquanto estávamos aqui, ok? Vamos ver gente de 619 mundos. Só nesse primeiro local. Isto no que diz respeito ao planeta Terra, tá? Às pessoas que vêm do planeta Terra, né? Porque há outros locais, o universo é incomensurável, então esse processo, esse sistema, essa estrutura está-se repetindo nos mais diversos pontos dos universos, né? Só que este sistema, que eles chamam um sistema onde nós estamos alocados, onde nós estamos conectados, nós somos ressuscitados juntamente com 619 humanidades diferentes. Então imagine-se a diversidade, imagine-se como deve ser fascinante encontrar essa gente toda e conhecer finalmente os nossos anjos, as nossas guardiãs seráficas que são femininas, ok? Os anjos da guarda têm a natureza feminina, tá? A tradição normalmente aponta numa outra direção, mas é isso que nos é dito, né? Então é isso, ressuscitamos nesse mundo e depois vou deixar também para outro vídeo para descrever um pouco como é que é esse avanço de mundo em mundo até chegar à Ilha do Paraíso, depois de uma viagem de bilhões de anos, ok? É longa a viagem. Mas é assim, para ninguém ficar desesperado, só esse primeiro mundo onde nós somos ressuscitados, para nós já é como um céu, ok? E aliás é mesmo no nosso entendimento, na nossa tradição, nós chamamos aquilo o primeiro céu, porque é uma sociedade perfeita, maravilhosa, é num mundo arquitetónico que tem uma grande diferença, enquanto que os mundos evolucionários, toda a natureza tem a questão da cadeia alimentar, toda a natureza se sustenta a si própria, digamos assim. Os animaizinhos ficam-se comendo uns aos outros para se sustentarem, para procriarem, etc, etc. Nos mundos arquitetónicos não é assim que acontece, ok? Os mundos arquitetónicos são construídos deliberadamente pelas entidades celestiais, por milhares de ordens celestiais diferentes. Eles construíram os mundos arquitetónicos, que são repletos de natureza. Aliás, os padrões da natureza máximos, mais belos, mais perfeitos, estão concentrados nesses mundos. Então a natureza é paradisíaca, não é? São paraísos autênticos, não é? E não há a questão da cadeia alimentar. Os bichinhos lá nesses mundos não estão a comer-se uns aos outros. Nós, nas primeiras fases dessa caminhada após a ressurreição, nós precisamos de nos alimentarmos ainda, mas é uma alimentação totalmente diferente, não implica matar bichinhos e comer bichinhos como temos aqui, é uma coisa completamente diferente, é uma coisa energética. Nessa grande diversidade de criaturas, de seres celestiais,
podiam ser divididos em três grandes escalões, ok? Que é aquilo que nós conhecemos, que somos nós próprios, e aqueles que ainda não conhecemos, mas que fazem parte de uma categoria que se designa como filhos ascendentes de Deus. Ok? Nós nascemos na condição mais humilde, digamos assim, nascemos para o universo, para o cosmos na condição mais humilde e vamos ascendendo até à Ilha do Paraíso. Então nós somos genericamente chamados, designados como filhos ascendentes de Deus. Outra categoria é os filhos descendentes de Deus. Ok? Então o princípio reencarnacionista sempre fala de um paradigma ascensional, em que tudo está evoluindo. Tudo está caminhando para o mais perfeito, mais complexo, mais sublime, etc. Mas é aí que a coisa falha, ok? É aí que a coisa falha, porque enquanto que o conceito da ressurreição, a teoria da ressurreição, ela envolve a existência dos filhos descendentes. Os filhos descendentes, os mais elevados, eles são criados no próprio paraíso, ok? Nós somos criados nos mundos mais afastados do paraíso e caminhamos em direção ao paraíso. E esses filhos descendentes são criados no paraíso, são criados perfeitos, e eles só crescem experiencialmente, ok? Não existencialmente. Eles crescem, eles vão crescendo, vão evoluindo pela experiência, mas eles descem do paraíso até aos mundos do tempo e do espaço e ficam amparando as criaturas como nós, os filhos ascendentes. Nós estamos subindo e eles estão descendo para nos virem amparar na nossa subida, para nos darem orientação, para nos darem instrução, para nos darem conforto, enfim, para serem, digamos assim, representarem o papel de Deus junto a nós, de uma forma mais próxima, já que nós ainda não temos essa capacidade desenvolvida de nos conectarmos com o Pai Divino dessa forma mais direta e mais absoluta. Esses filhos descendentes vêm em nome do Pai Divino, vêm suprir esse diferencial, ok? E depois há a terceira categoria, mas aí complica então ainda muitas mais coisas, que são filhos estacionários, não é? Que é descrito que é um universo central, não é? Nós, filhos ascendentes, nós nascemos nestes universos da periferia, dos mundos do tempo e do espaço, mas eles dizem, os reveladores dizem que há um universo central onde são as criaturas que habitam esse universo são criadas perfeitas já. Elas não têm esta suadeira, este suadouro de crescer limitado e nas dificuldades e ir crescendo com as dificuldades e com as experiências árduas que nós temos, tá? Essas criaturas nascem numa condição totalmente diferente, não é? Poderíamos talvez invejá-los, mas as coisas não são tão simples assim. Quando nós, na nossa caminhada até ao paraíso, finalmente entramos nesse universo central, antes de chegar ao paraíso, e entramos nesse universo central e finalmente entramos em contato com essas criaturas que foram criadas perfeitas desde o início da existência, desde o início do universo, eles mostram que nós temos uma experiência que eles não têm. Nós temos um tipo de sabedoria que eles não têm, porque foi uma sabedoria, uma experiência montada na adversidade, na forja do martelo e a bigorna das dificuldades. Nós crescemos dessa maneira. E eles não cresceram dessa maneira. Eles têm uma outra experiência, têm sabedoria também, mas é uma outra qualidade de sabedoria. E depois, nesse processo, quando chegamos a esse universo central, nós juntamos as experiências, por assim dizer, e eles trazem-nos uma nova perspectiva da existência, pela experiência que eles têm, da maneira como eles foram criados, e nós trazemos outra para eles que eles nunca não imaginam sequer como é. Então eles têm que absorver isso a partir de nós, para entender como é que foi a nossa experiência, como é que foi nascer nessa condição tão humilde como nós nascemos, e chegar a esses níveis paradisíacos, não é? Para dar um exemplo concreto de alguém que nós conhecemos,
alguém que esteve connosco e que veio do paraíso, Jesus. Jesus desceu do paraíso. Jesus é um filho descendente de Deus. Ele nasceu na glória das glórias e uma das funções dele foi descer tanto que finalmente na sua última experiência de descida, foi a descida máxima possível e desceu em contacto connosco no mundo do tempo e do espaço, na condição de um ser mortal humano. Então ele foi Deus, ele é o próprio Deus que tem essa a experiência ter a experiência de ter vivido como uma criatura. Isso, os próprios reveladores, eles dizem que isso é algo incompreensível até para eles. Que eles não entendem como é que Deus foi capaz de uma coisa dessas, como é que Deus é capaz de se reduzir e digamos assim, de se destacar da sua própria divindade para entrar num corpo mortal humano. Então é um milagre, eles dizem que isso é um milagre para eles. Eles não entendem como é que isso é possível. Que é um segredo que só está ao alcance de muitos poucos no universo. Então há muita coisa misteriosa para descobrir na existência eterna, muita coisa misteriosa. Eles, mesmo esses seres que estão em níveis elevadíssimos, eles não sabem tudo. Eles não sabem tudo. Então é isso, como é que é de dizer? Quais são são muitas as vantagens entre reencarnação e ressurreição, não é? Começa logo por isto. Eu lembro durante os 25 anos em que eu acreditei na reencarnação, eu não percebi até que ponto é que era angustiante para mim. Então eu acreditava fielmente naquilo, inabalavelmente naquilo. Para mim era a reencarnação. Eu teria que voltar à Terra ou a outro planeta nestas condições difíceis. E quando eu olhava para a minha condição ética, moral e espiritual, eu pensava, opa, eu não mereço grande coisa ainda. Acho que vou sofrer um pedaço ainda, não é? Então nem era muito declarado, era atravessar os anos, as décadas, com uma coisa que eu não sabia até que ponto é que ela me pesava na alma e no coração e na mente. Eu não tinha consciência. Quando entrei em contacto com a teoria da ressurreição e que a reencarnação consequentemente não era real, era uma teoria totalmente fora da realidade. Quando eu entrei em contato com isso, eu demorei a absorver, tá? Chegou a ser, eu estava tão entranhado na crença da reencarnação que eu demorei 6 anos para me libertar dessa crença, ok? Então eu não fui digamos assim, eu não sou aquele crédulo que encaixa na hora, não. Eu tenho esta tendência muito mental, digamos assim, um pouco intelectual e mental, e de ficar lá mastigando a coisa, vendo bem as objeções, etc., não é? Das lógicas intrínsecas, etc. Eu tenho essa tendência, não é? Então eu demorei 6 anos para eu largar a teoria da reencarnação. Quando eu larguei a teoria da reencarnação nem foi assim, tipo assim, decido agora acreditar na ressurreição em vez da reencarnação. Não foi bem assim, tá? Foi mais desta maneira, foi assim, não vou ficar batendo o pé nesse assunto porque eu não tenho maneira de comprovar. Então vou ficar aberto para a possibilidade de que não existe reencarnação e de que é a ressurreição mesmo. Quando eu tomei esta decisão, durante uns dias eu senti um alívio incrível, assim, uma leveza, uma alegria interna, e eu não entendia porque é que eu estava tão leve, tão feliz. Eu perguntei, não é? Em oração, eu perguntei, pai, porque é que eu estou tão feliz e tão leve estes dias, assim? Na hora, mal eu coloco isto, veio na hora, porque decidiste largar a teoria da reencarnação, ou decidiste não ficar preso à teoria da reencarnação. Oh meu Deus, aí é que eu tive noção de como é que durante 25 anos eu estava internamente, uma coisa abafada, não era consciente, ok? Como é que eu estava esmagado por
por essa perspectiva terrível de ter que voltar para aqui, para, para este mundo difícil. É um mundo difícil. Mesmo as pessoas que têm as melhores condições de vida aí estão num mundo difícil. Sem contar porque a maioria não está em boas condições. Objetivamente falando, a grande maioria das pessoas estão em sofrimentos consideráveis, não é? É um mundo muito complicado, não é? Por muitas razões, não é? Uma coisa posso garantir, e em outra oportunidade é de entrar nesse assunto, não é culpa de Deus, tá? A condição em que este mundo está, esta condição terrível, não teria que ser assim, ok? E isso também é surpreendente, não teria que ser assim, mas está assim e não é por culpa de Deus, ok? Tem a ver com como é que toda a realidade funciona, com o livre-arbítrio das criaturas. Então, mas é uma longa questão para aprofundar para outra ocasião. Então, só quero deixar estas notinhas sobre a minha objeção e rejeição à teoria da reencarnação. Não funciona. Não funciona. E a minha escolha, porque a teoria da ressurreição. Vamos vendo em outras possibilidades, em outros vídeos, pode ser que eu volte a tocar um pouquinho nesse assunto, porque é difícil para um assunto bem estanque, não é? Tipo, a falar só disto é quase impossível, não é? Eu não consigo. Então é isso, vamos lá, esperar pela próxima oportunidade. É mais um vídeo, assine aí, inscreva-se no canal do Pai Universal, clique aí no sininho para receber sempre. Eu vou tentar uma vez por semana, no máximo de 15 em 15 dias, sempre trazer mais um vídeo sobre temas que nos interessam. São as nossas maiores questões existenciais, e quem leva esta vida a sério, quem tem uma sensibilidade, uma ânsia de conhecer Deus, de caminhar com Deus e de abraçar a vida e sentir-se cada vez mais vivo, está ligado nessas questões, quer saber sobre essas questões. Só assim é que a vida vale a pena, senão, meu amigo, senão é um tédio total. Esperar pela morte não faz sentido. Então, vamos lá, vamos continuar a fazer estes momentos, estes encontros, a ver se tiramos algo de positivo disto tudo. Um grande abraço a todos.